Confie em Deus e veja portas se abrirem. Pastor Antônio Júnior. Você já passou por uma situação em que tudo parecia fechado? Um emprego que não saía, um relacionamento que não melhorava, uma conta que não tinha como pagar? Nessas horas é comum a gente se sentir perdido, como se não houvesse saída. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior é clara. Quando a gente confia em Deus, Ele abre portas que a gente nem imaginava que existiam. Não é mágica nem sorte. É fé. É acreditar que mesmo quando a gente não enxerga um caminho, Deus já está preparando uma solução. E o melhor, muitas vezes essa solução é melhor do que a gente havia planejado. Vamos entender direitinho como isso funciona no dia a dia. O que significa confiar em Deus? Confiar em Deus não é ficar parado esperando as coisas caírem do céu. É como quando você planta uma semente. Você rega, cuida da terra e acredita que no tempo certo ela vai brotar. Da mesma forma, a gente faz a nossa parte, busca, trabalha, estuda, ora, e deixa o resto nas mãos dele. Exemplo prático. Imagine que você está desempregado. Confiar em Deus não é ficar em casa só rezando sem fazer nada. É atualizar o currículo, mandar para vagas, pedir indicações, orar pedindo direção. E mesmo que as portas demorem a abrir, não desanimar, porque Deus está no controle. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus age no seu tempo. E o tempo dele é perfeito. 2. Como as portas se abrem quando a gente confia? As portas que a Bíblia fala não são só oportunidades de emprego ou dinheiro. São soluções para problemas, uma conta que se resolve de forma inesperada, relacionamentos restaurados, um filho que volta para casa, um casamento que melhora. Oportunidades que surgem do nada, um curso gratuito, um amigo que indica um trabalho. Paz no coração, mesmo com dificuldades, você sente que tudo vai dar certo. História real, inspirada em testemunhos. Uma mulher chamada Maria perdia as esperanças de ter um filho. Já havia feito vários tratamentos, gastado todo o dinheiro e os médicos disseram que não tinha mais jeito. Ela chorava todas as noites, até que um dia ouviu uma pregação sobre confiar em Deus. Decidiu entregar aquele sonho nas mãos dele e parar de se desesperar. Alguns meses depois, sem fazer mais nenhum tratamento, descobriu que estava grávida. A porta da maternidade, que parecia trancada para sempre, se abriu. Isso não quer dizer que Deus sempre vai dar exatamente o que a gente pede do jeito que a gente quer. Às vezes, a porta que se abre é diferente do que a gente imaginava, mas é melhor. Outro exemplo. Um homem sonhava em ser médico, mas não passou no vestibular várias vezes. Frustrado, começou a trabalhar como voluntário em um abrigo de crianças. Lá, descobriu que seu dom era cuidar daquelas crianças, e hoje ele dirige uma ONG que ajuda centenas de famílias. A porta da medicina não se abriu, mas Deus abriu uma porta ainda maior, a de transformar vidas. 3. Porque às vezes parece que Deus não responde. A gente já ouviu histórias de pessoas que confiaram e viram milagres. Mas e quando a gente ora, confia, faz a parte da gente e nada acontece? Isso é normal e faz parte do processo. Tem 3 razões principais. Não é ainda a hora certa. Imagine uma criança que pede um brinquedo caro para o pai. O pai sabe que não é o momento, então diz, espere. Não é porque ele não ama, mas porque ele sabe o que é melhor. Deus também conhece o tempo certo para cada coisa. Exemplo, você ora por um namoro sério, mas a pessoa certa ainda não apareceu. Pode ser que Deus esteja te preparando, ou preparando aquela pessoa, para quando chegarem juntos, dê certo de verdade. B. Deus está te protegendo de algo ruim. Às vezes a gente pede uma coisa que parece boa, mas Deus vê que aquilo ia nos fazer mal. Uma porta que não se abre pode ser uma proteção. Exemplo. Você foi reprovado em um concurso público que sonhava. Ficou triste, mas meses depois descobriu que aquela empresa ia demitir metade dos funcionários. Deus te livrou de um problema. C. Deus quer que a gente aprenda algo antes. Às vezes, a demora é para a gente crescer. Se Deus desse tudo na hora, a gente não ia valorizar, não ia aprender a ter paciência, nem ia depender dele. Exemplo. Um homem orava para seu negócio dar certo, mas as vendas não melhoravam. Até que ele começou a estudar mais, a tratar melhor os clientes e a confiar em Deus de verdade. Só então as coisas deslancharam. A demora serviu para ele se preparar. 4. Como confiar de verdade, passo a passo simples. Confiar em Deus não é só falar eu confio, é viver isso. Como fazer? Ore com sinceridade. Não precisa de palavras bonitas. Fale com Deus como fala com um amigo. Deus, eu não sei o que fazer, mas confio em você. Senhor, me ajuda a acreditar que o Senhor está no controle. 2. Faça a sua parte.
Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. Se precisa de um emprego, vá atrás. Se precisa melhorar um relacionamento, converse. Se precisa de saúde, vá ao médico. A fé sem ação não adianta. 3. Não desanime com o não ou com o espere. Se a porta não abriu, não é o fim. Pode ser que Deus esteja te redirecionando para algo melhor. 4. Agradeça antes de ver o resultado. Isso mostra que você confia de verdade. Por exemplo, obrigado, Deus, porque sei que o Senhor vai me ajudar, mesmo que eu ainda não veja como. 5. Leia a Bíblia para fortalecer a fé. Quando a gente lê histórias de pessoas que confiaram em Deus, como Abraão, Davi, a mulher com hemorragia, a gente vê que ele é fiel. 5. O que a Bíblia diz sobre isso? A mensagem do pastor Antônio Júnior vem direto da palavra de Deus. Vamos ver alguns versículos que falam sobre confiar e ver portas se abrirem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não tente resolver tudo sozinho. Deixe Deus te guiar. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. Deus ouve e responde, mas a gente precisa buscar. Eu sou o Senhor, que abre caminho no mar e vereda nas águas turbulentas. Isaías 43:16. Mesmo quando parece impossível, Deus faz um caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Com Deus a gente consegue passar por qualquer porta fechada. 6. Histórias de portas que se abriram. Vou contar mais algumas histórias reais baseadas em testemunhos, para você ver como isso funciona. O emprego que veio do nada. Um homem chamado João estava há 2 anos desempregado. Já havia mandado currículo para tudo quanto é lugar, mas nada. Um dia, ele foi a uma igreja e ouviu uma mensagem sobre confiar em Deus. Decidiu parar de reclamar e começou a agradecer todos os dias, mesmo sem ter nada. Uma semana depois, um amigo que ele nem via há anos ligou oferecendo um trabalho em uma empresa grande. Hoje ele é gerente daquele lugar. A casa que parecia impossível. Uma família alugava uma casa pequena e sonhava em ter a sua própria. Mas o dinheiro nunca dava. Eles oraram, economizaram e mesmo assim, os preços dos imóveis só subiam. Até que um dia, o dono da casa que eles alugavam resolveu vender, e fez um preço tão bom que eles conseguiram comprar. A porta da casa própria se abriu bem na frente deles. A cura que os médicos não explicaram. Uma mulher tinha uma doença grave e os médicos disseram que não havia cura. Ela e sua família começaram a jejuar e orar. Depois de alguns meses, nos novos exames, a doença havia sumido. Os médicos não sabiam explicar, mas ela sabia. Deus tinha aberto a porta da cura. 7. E quando a porta não abre? Às vezes a gente confia, faz tudo certo e mesmo assim a porta não se abre. O que fazer? Não culpe a Deus. Deus não é um gênio da lâmpada que realiza todos os nossos desejos. Ele é Pai e sabe o que é melhor. Pergunte: o que Deus quer me ensinar com isso? Talvez essa porta fechada seja para você. Aprender a ter paciência. Descobrir um novo domingo. Entender que algumas coisas não são para você. Continue confiando. Mesmo que uma porta não se abra, outras vão se abrir. A história não termina ali. Exemplo. Uma mulher orava para seu marido parar de beber. Ela jejuou, orou, fez de tudo, mas ele não mudava. Um dia, ele foi embora. Ela ficou arrasada, achando que Deus não tinha ouvido. Mas anos depois, ela conheceu um homem que a tratava bem, casou-se novamente e entendeu que Deus a livrou de um relacionamento que só a fazia sofrer. A porta do casamento não se abriu da forma que ela queria, mas Deus abriu uma porta melhor. 8. Como saber se uma porta é de Deus? Nem toda oportunidade que aparece é de Deus. Como saber se aquela porta que se abriu é a certa? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Se a oportunidade te leva a fazer algo errado, mentir, trapacear, machucar alguém, não é de Deus. Você tem paz no coração? Mesmo que dê medo, se você sente uma paz interior, pode ser Deus te guiando. Outros irmãos em Cristo confirmam. Às vezes, Deus fala através de pessoas que confiamos. Se seus amigos cristãos também acham que é uma boa oportunidade, pode ser um sinal. As circunstâncias se alinham? Se tudo parece se encaixar, dinheiro, tempo, pessoas certas, pode ser Deus abrindo o caminho. Exemplo. Um jovem recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade com um salário ótimo, mas algo no coração dele não estava em paz. Ele orou e percebeu que se fosse, ia deixar sua família passando necessidade. Decidiu não aceitar. Pouco tempo depois, apareceu uma vaga melhor ainda na sua própria cidade. Deus tinha algo melhor.
9. O que atrapalha a gente de ver as portas se abrirem? Às vezes a gente ora, confia, mas parece que nada acontece. Será que tem algo que a gente faz que atrapalha? A desconfiança. Se a gente ora pedindo algo, mas no fundo acha que não vai dar certo, é como se a gente estivesse dizendo: Deus, eu não acredito em você. A fé precisa ser sincera. B. Pecado não confessado. Se a gente está fazendo algo errado e não se arrepende, isso pode bloquear as bênçãos. Não é que Deus esteja castigando, mas o pecado nos afasta dele. Exemplo: um homem pedia a Deus para prosperar, mas não pagava o dízimo e ainda enganava os clientes no trabalho. Ele não via nenhuma porta se abrir até que se arrependeu e começou a agir com honestidade. Aí as coisas começaram a melhorar. Se pressa. Deus tem o tempo dele. Se a gente desiste rápido, pode perder a bênção que estava por vir. D. Orgulho. Achar que a gente não precisa de Deus e que pode resolver tudo sozinho fecha as portas. 10. Como manter a fé quando tudo parece ruim? Tem dias que a gente olha para a vida e só vê portas fechadas. Como não desanimar? A. Lembre das portas que Deus já abriu. Faça uma lista das coisas que Deus já fez por você. Isso fortalece a fé. B. Fale com pessoas que também confiam em Deus. Às vezes a gente só precisa de um incentivo de alguém que já passou por isso. C. Louve a Deus mesmo na dificuldade. Quando a gente louva, a gente tira o foco do problema e coloca em Deus. D. Não compare sua vida com a dos outros. Cada um tem seu tempo. O que importa é a sua história com Deus. 11. A diferença entre confiar em Deus e ser irresponsável. Algumas pessoas pensam que confiar em Deus é ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Não é assim. Confiar em Deus é marca de seleção branca: fazer a sua parte, estudar, trabalhar, buscar soluções. Marca de seleção branca: orar e entregar a Deus o que você não pode controlar. Marca de seleção branca: aguardar com fé mesmo que demore. Marca de cruz não é ficar em casa sem procurar emprego achando que Deus vai trazer um cheque. Não tratar uma doença achando que só a fé vai curar. Deus usa médicos também. Gastar todo o dinheiro achando que Deus vai dar jeito. Exemplo: uma mulher orava para passar em um concurso. Ela estudou todos os dias, fez simulados, se preparou e passou. Não foi só a fé, foi a fé mais a ação. 12. O que fazer enquanto espera a porta se abrir? Às vezes, a gente ora e a resposta demora. O que fazer nesse tempo? A. Cresça espiritualmente. Leia a Bíblia, ore e participe de uma igreja. Quanto mais perto de Deus, mais fácil é ouvir sua voz. B. Ajude alguém. Muitas vezes, Deus abre nossas portas quando a gente abre portas para os outros. C. Aprenda algo novo. Use esse tempo para se preparar. Faça um curso, aprenda um idioma, desenvolva um talento. D. Agradeça pelo que você já tem. A gratidão atrai mais bênçãos. 13. Testemunhos que inspiram. Vou compartilhar mais alguns relatos, baseados em histórias reais, para você ver como Deus age. A. O milagre do aluguel. Uma família estava para ser despejada porque não tinha como pagar o aluguel. O marido perdeu o emprego, e eles já tinham vendido tudo que podiam. Na noite antes de saírem de casa, a filha pequena orou: Deus, por favor, não deixe a gente sair da nossa casa. No dia seguinte, um homem bateu na porta e disse que era o novo dono do imóvel, e que por um erro no contrato, eles não precisavam pagar mais nada. A porta da moradia se abriu de um jeito que ninguém esperava. B. O filho que voltou. Um casal tinha um filho que se envolveu com drogas e sumiu de casa. Eles oraram por anos, sem notícias. Até que um dia, o filho apareceu na porta de casa, limpo, pedindo perdão. Ele contou que no fundo do poço lembrou das orações da mãe e decidiu mudar. Deus abriu a porta do reencontro. C. O negócio que quase faliu. Um homem tinha uma padaria que estava indo à falência. Ele já tinha tentado de tudo, empréstimos, promoções, nada adiantava. Até que um dia ele entregou o negócio a Deus e disse: Senhor, se é para fechar, eu aceito. Mas se o Senhor quiser, salva minha padaria. No mesmo dia, um cliente que ele não via há anos apareceu e fez um pedido enorme. Depois disso, os clientes começaram a voltar. E hoje a padaria é uma das mais movimentadas da cidade. 14. Versículos para fortalecer a fé. Quando a gente está fraco na fé, a palavra de Deus nos fortalece. Alguns versículos para meditar. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Deus cuida de você. Não precisa carregar o peso sozinho. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura a sua mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudo. Isaías 41:13. Deus está do seu lado, te segurando. Peça a Deus, e Ele lhe dará. Você ficará alegre, e eu serei honrado.
João 16:24. Deus se alegra em responder nossas orações. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Com Deus, você não vai ficar no prejuízo. 15. Erros que a gente comete ao confiar em Deus. Mesmo com boa intenção, às vezes a gente erra na forma de confiar. Veja alguns equívocos comuns e como evitar. Confiar só quando está difícil. Muitas pessoas só lembram de Deus nos momentos de crise. Agora que estou desempregado, vou orar. Ou, só agora que meu filho está doente, vou pedir ajuda. Mas a confiança verdadeira é como um relacionamento, precisa ser constante. Imagine um amigo que só te procura quando precisa de algo. Você não ia se sentir usado? Com Deus é igual. Ele quer ser parte da sua vida todo dia, não só nas emergências. Exemplo, se você só liga para sua mãe quando está com fome, ela vai ficar feliz? Não. Deus também quer ser lembrado no dia a dia, nas pequenas coisas. 2. Achar que confiar é cruzar os braços. Algumas pessoas pensam, se Deus vai resolver, eu não preciso fazer nada. Isso é engano. Confiar em Deus não é ficar parado esperando o milagre cair do céu. É como um agricultor que ora por chuva, mas também prepara a terra e planta a semente. Deus age, mas muitas vezes usa nossas ações para abençoar. Exemplo, se você precisa de um emprego, não adianta só orar e ficar em casa. Tem que mandar currículo, fazer contatos e se preparar. A porta se abre quando a gente anda em direção a ela. 3. Exigir respostas no nosso tempo. A gente ora e quer que Deus resolva já. Se demora, desanima, Deus não me ouviu. Mas Deus não é um entregador de aplicativo que chega em 30 minutos. Ele tem o tempo certo para cada coisa. Às vezes, o não, ou espera, é proteção. Imagine um pai que dá tudo que o filho pede na hora. Esse filho vai crescer mimado e sem aprendizado. Deus sabe o que é melhor para você. Exemplo, você já pediu algo que depois viu que não era bom para você? Deus às vezes segura a resposta para te proteger. 4. Confundir confiança com teimosia. Tem gente que insiste em um caminho, mesmo quando Deus mostra que não é por ali. Eu vou conseguir esse emprego, mesmo que todos digam não. Às vezes, a teimosia é disfarçada de fé, mas fé verdadeira está aberta à direção de Deus. Se a porta não abre, pode ser que não é aquela certa. Exemplo, imagine um motorista que insiste em seguir por uma rua bloqueada, achando que vai passar. Ele vai perder tempo e até bater o carro. Às vezes, Deus está dizendo, vira à esquerda, não à direita. 5. Esquecer de agradecer. Muitas pessoas pedem, e quando Deus responde, nem agradecem. Isso é ingratidão. A confiança inclui reconhecer as bênçãos, mesmo as pequenas. Um obrigado sincero abre mais portas do que um monte de pedidos sem gratidão. Exemplo, se um amigo te empresta dinheiro e você nem agradece, ele vai querer te ajudar de novo? Deus também se alegra quando a gente valoriza o que ele faz. 6. Comparar a nossa vida com a dos outros. Fulano orou e ganhou um carro, eu oro e nada. Cada pessoa tem um caminho. Deus não é injusto. Ele conhece suas necessidades e seu coração. O que é bênção para um pode não ser para outro. Confie no seu processo. Exemplo, se você planta milho, não adianta reclamar porque o vizinho colheu feijão. Cada semente dá um fruto diferente no tempo certo. Como confiar do jeito certo? Ore com sinceridade, não só com palavras bonitas. Haja, mas deixe Deus guiar seus passos. Aguarde com paciência, sabendo que Ele não esqueceu de você. Agradeça, mesmo antes de ver a resposta. Aceite o não, ou espera como parte do plano. Deus não é um gênio da lâmpada que realiza desejos. Ele é pai, amigo e conselheiro. Quando a gente confia nele de verdade, não só de boca, mas com atitudes, as portas se abrem no tempo certo. E mesmo que demore, ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo melhor do que a gente imagina. Como o pastor Antônio Júnior sempre diz, Deus não falha. Às vezes a gente é que não entende o seu jeito de agir. Então continue firmes, sem desanimar. A porta certa vai se abrir.